Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Está começando mais um Entrevistas no Café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo. E hoje nós vamos conversar com o historiador e brasilianista James Naylor Green. Atualmente ele é professor de História do Brasil na Universidade de Brown e coordenador da Rede Norte-Americana pela Democracia no Brasil. James nasceu nos Estados Unidos, onde vive e leciona atualmente. De 1976 a 1982, ele morou no Brasil e ajudou a organizar o movimento de defesa dos direitos dos homossexuais. É autor de vários artigos e livros sobre o tema, entre eles, Apesar de Você, Oposição à Ditadura Brasileira, Além do Carnaval, a homossexualidade masculina do Brasil do século XX e a vida extraordinária de Herbert Daniel, revolucionário e gay. Mais recentemente, Green foi o autor do manifesto que alertou a comunidade acadêmica internacional sobre a quebra da ordem democrática e o crescimento da onda conservadora no Brasil. Professor James, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu queria começar lhe perguntando se você tem alguma explicação para o fato de que no Brasil, neste ano que passou, 153 pessoas foram mortas por causa de sua orientação sexual. É uma tradição brasileira de violência contra os LGBTs, gays, lésbicos, os trans. Não uma novidade, só que o ano passado aumentou essa violência, eu acredito, pela violência do discurso do presidente Bolsonaro e os seus seguidores, que estão realmente reforçando um ódio contra as pessoas que têm uma orientação, um comportamento diferente. Então, para nós que somos militantes, ativistas, é muito preocupante, porque está aumentando essa violência. Mas como é que você concilia isso com a ideia do país do carnaval, do país do futebol, do país em que as pessoas são afetuosas, calorosas? Eu acho que nós temos que entender uma coisa que talvez seja uma coisa óbvia, que o Brasil é cheio de contradições, entre eles uma liberdade sexual muito grande e também um conservadorismo muito forte. Se nota isso, por exemplo, no movimento contra o governo do João Goulart em 63, 64, que mobilizou contra esse governo democraticamente eleito foi forças conservadoras que pregavam a defesa da família, tradição, propriedade, um moralismo que está ressurgindo agora com esse novo governo no poder. Ou seja, o Brasil sempre convivia com uma certa liberdade e uma moralidade católica agora protestante muito enraigada na cultura, especialmente nas classes médias. Então esse é um problema. Convivem esses dois fenômenos ao mesmo tempo, sempre em tensão. Para participar dessa nossa conversa, nós convidamos a roteirista Marta Nering. Seria absolutamente falso da minha parte me limitar a dizer que Marta Nering é uma roteirista de mão cheia, pelo singelo motivo de Marta Nering ser filha de Norberto Nering, morto sob tortura na Oban no começo dos anos 70, exatamente em 1970, e ser minha queridíssima afilhada de batismo. Convidamos também a advogada e antropóloga Terra Johari, membro da Comissão da Diversidade da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo. Eu agradeço a presença das duas e começo com você, Terra, com a sua primeira pergunta ao professor James. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando. O professor James, enfim, admiro muito o trabalho dele. E, assim, eu gostaria de perguntar, gostaria de propor uma reflexão, né, de fazer uma pergunta em relação ao, digamos assim, como diria o Achille Mbembe, que é um filósofo que eu gosto muito, né, as topografias da crueldade que dão origem a esse autoritarismo que a gente vê no Brasil, né?
Então, assim, eu gostaria de propor uma reflexão sobre a questão da escravidão, né, da gente pensar sobre as origens totalitárias que a gente tem no país, desde a sua formação colonial e escravista. Né, e para pensar, eu gostaria de saber um pouco a opinião do senhor a respeito de como isso reverbera no presente, né, de como essas formas de autoritarismo que se reatualizam atualmente, de conservadorismo, de vigília da conduta do outro, da expressão de gênero do outro, das condutas sexuais do outro, estão relacionadas também com isso, né? E como também essa estratificação racial que foi produzida a partir do colonialismo e da escravidão também impacta tão fortemente no cerceamento dos direitos sexuais e reprodutivos, né? Enfim, todos os direitos que a gente possa gozar enquanto ser humano. Eu me lembro nas mobilizações de 13, nas ruas, eu ouvi uma cartaz dizendo que não é 20 centavos, que era a questão do aumento do ônibus, não é 20 centavos, são 500 anos. Ou seja, 500 anos, agora 519 anos de exploração. Eu falo isso como norte-americano muito crítico à história do meu país também, porque eu sou consciente do genocídio dos índios, e depois a escravidão, que era fundamental para a economia norte-americana, mas também aqui no Brasil. Ou seja, era impossível criar as riquezas no Brasil sem primeiro explorar o povo indígena, e tem que entender que as primeiras pessoas escravizadas foram os índios, e depois a importação de pessoas de África para cultivar cana-de-açúcar e outros produtos ao longo dos últimos 500 anos. Então, isso dá um legado muito forte de uma hierarquização da sociedade, de uns valores onde o branco tem privilégios que a pessoa não branca não tem, onde há uma noção de certas pessoas que têm direito de fazer o que eles bem quiserem fazer na vida, e outras pessoas que têm um sentimento de impossibilidade pedir qualquer coisa porque se consideram inferiores. E isso foi se transformando ao longo dos anos com movimentos sociais populares, especialmente nos últimos governos. E eu acho que uma das explicações, entre muitos, sobre o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff e toda essa campanha contra o PT e os outros setores populares é justamente que houve transformações sociais não radicais, não revolucionárias, mas significativas, que afetou muitas pessoas, e as pessoas acostumadas de ter esses privilégios sociais se assustaram com isso. Por exemplo, a lei da legalização ou regularização da empregada doméstica era uma coisa chocante para a classe média, porque de repente não era tão fácil conseguir contratar uma pessoa, em geral uma mulher negra, para trabalhar em casa como escrava. Tinha que pagar mais, ela tinha direito de pedir licença, de férias, 13º. Então, isso foi um choque muito grande, essas transformações. Isso vai em todos os sentidos, porque nós sabemos que ao longo dos últimos 40 anos surgiu no Brasil um movimento que hoje chamamos movimento LGBT, que reivindicou transformações sociais, culturais, sobre a maneira que as pessoas entenderam as diferenças de comportamento sexual e comportamento do gênero. Isso causou também muito ansiedade em setores sociais que culpam o PT, culpam os governos anteriores de ter aberto transformações sociais que não são boas para a sociedade. Então, eu acho que isso faz parte de uma situação congelada que foi lentamente criticada nos últimos 50, 60 anos, especialmente no processo da democratização, e as pessoas estão reagindo contra. Essa coisa de chamar para uma família tradicional é um exemplo de como as pessoas estão com muita ansiedade sobre a modernidade. Eles não querem enfrentar as coisas novas que têm surgido, as possibilidades de pessoas ter uma vida natural, normal, que antigamente foram discriminados e marginalizados. Então, outro elemento que eu acho é fundamental, a violência que estamos enfrentando hoje, é um legado da violência que houve durante a ditadura militar, que, claro, houve violência contra as pessoas das classes mais populares sempre, mas como não foi punido esses torturadores, chega o presidente essa semana fazer um decreto que vai festejar o golpe de 64, como se fosse um ato democrático,
uma revolução democrática. Como os torturadores, de pessoas que assassinaram pessoas como seu pai, nunca foram punidos, a polícia pensa que pode fazer o que eles bem quiser e nada vai acontecer. E essa presidente vai reforçando essa atitude. Então isso é a questão que me preocupa muito. É uma ameaça à democracia que nós conquistamos ao longo dos anos da democratização e os últimos 30 anos a partir da democratização. Marta. Sim, Juca. Muito obrigada, adorei o convite. Eu gostaria de saber, James, nas suas pesquisas, nos arquivos dos Estados Unidos, né, o que ainda pode ser descoberto a respeito da ditadura, dos porões da ditadura brasileira. Porque a gente sabe que a própria Comissão da Verdade teve uma dificuldade tremenda em abrir os arquivos do Exército. Eu diria que uma impossibilidade, né? Houve assim, portas fechadas, recusas de responder a perguntas. E aí, enfim, aqueles que podiam contar a história, que sobreviveram à tortura, contaram que sabiam, né? Os militares não contaram, os agentes da repressão, um ou outro que se arvorou de contar, há quem diga que houve queima de arquivo, né? Então, há algo ainda que pode ser descoberto nos arquivos dos Estados Unidos? Eu acho que há. Eu acho mais difícil, porque, primeiro, muitas pessoas que podiam ter sido entrevistadas já são mortos. Infelizmente, quando as pessoas estavam analisando o envolvimento norte-americano no golpe de 64, não houve uma tentativa de entrevistar os agentes militares brasileiros que estavam nos Estados Unidos, os suboficiais norte-americanos que estavam aqui no Brasil, para tentar encontrar um ou outro que resolvia falar mais sobre o passado. Então, essa oportunidade se perdeu muito. E eu acho que uma das coisas mais interessantes das pesquisas que foram realizadas pela comissão era de entender o envolvimento dos multinacionais no apoio do OBAN e das forças repressoras. E eu acho que ainda tem coisa para ser pesquisada, porque não acredito que somente as entidades identificadas foram os que ofereceram dinheiro para financiar o OBAN. Eu acho que tem outras entidades multinacionais, inclusive entidades brasileiras que colaboraram com essa repressão, que ainda não foram pesquisados. Eu tenho algumas pesquisas, eu prefiro não revelar agora, porque eu acho que pode se prejudicar uma pesquisa sobre certas entidades que ainda acreditamos que colaboraram com essa repressão. E, além disso, eu acho que não foi bem explorada todas as possibilidades de pesquisa no exterior. Então, por exemplo, eu tenho um projeto que chama Abrindo os Arquivos, que digitaliza e faz uma indexação de documentos norte-americanos sobre o Brasil durante a ditadura. E 3 anos atrás encontramos um grupo um dossiês de 418 oficiais brasileiros feito pelas Forças Armadas Americanas, que estavam tentando identificar e acompanhar os militares brasileiros. Isso é uma coisa muito rica, porque esses documentos são relatórios de norte-americanos que entrevistaram um coronel para perguntar sobre a situação, uma conversa do jantar em São Paulo sobre a conjuntura política, que pode revelar muito mais informação sobre as dinâmicas internas dentro das Forças Armadas, que ainda está... tem muita coisa para ser pesquisada para entender essas dinâmicas. Mas, infelizmente, muitas coisas foram perdidas ao longo dos anos. James, essa é uma questão que ganha uma tremenda atualidade, porque você não estava aqui, eu estava. Quando a gente argumentava sobre a mão norte-americana, a mão, os pés, a cabeça, no golpe de 64, invariavelmente, ouvíamos dos mais sensatos: ora, não me vem agora com essa história de imperialismo yankee. Se atém às bobagens do governo João Goulart, não é? Os erros cometidos pelo governo João Goulart. Vocês ficam vendo americano em tudo. Não, a pergunta é... A pergunta é, hoje, vê-se da mesma maneira a influência norte-americana no golpe que resultou no impeachment da Dilma e que resulta, em última análise, na eleição de Bolsonaro. Daqui a 20 anos, 30 anos, teremos as mesmas comprovações? É bem possível. Eu não posso saber porque eu não estou por dentro da CIA e das forças norte-americanas para saber exatamente. Mas eu participei no documentário que Camilo Tavares fez
o filho do Flávio Tavares, Sim. que foi tocado pelo sequestro do embaixador americano. E eu falei muito nesse filme que denuncia o envolvimento norte-americano no golpe de 64. Eu acho que ele tem toda a razão, eu concordo com a análise em geral. Mas eu acho, em certo sentido, houve uma necessidade dos brasileiros culpar os americanos para coisas que realmente foram as culpas das forças brasileiras. Tá. Por exemplo, todos os setores das chamadas capitalistas progressistas, nacionalistas, que supostamente estavam ao lado de Goulart, que não estavam ao lado de Goulart, as forças progressistas das Forças Armadas, que teoricamente ia defender o Goulart, no final das contas capitulou e entrou em conspiração com o golpe de 64. Sabemos muito bem o envolvimento de Lincoln Gordon, o Vernon Walters. Aliás, uma das coisas que não sabemos mais é exatamente como ele costurou a conspiração, porque ele foi convidado, o Vernon Walters, que foi o adídio militar, para os Estados Unidos em 62, justamente para costurar relações entre as várias conspirações nas Forças Armadas. E como ele tinha participado no FEB, no Segunda Guerra Mundial, ele conhecia essas pessoas quando eles eram coronéis e oficiais. Então ele tinha esse trânsito entre eles. E ninguém sabe exatamente como ele costurou essas relações entre as várias conspirações para ajudar o Castelo Branco e Costa e Silva a tomar o poder em 64. A mesma coisa de hoje, mas hoje, principalmente, a gente tem que reconhecer o golpe contra a Dilma foi por causa da grande imprensa brasileira, Rede Globo e Folha, todos, Estadão, todos que estavam unidos nessa campanha contra ela. As mobilizações, com certeza financiadas no exterior, mas com certeza financiado. Aqui sabemos como a Fiesp participou nesse financiamento das mobilizações contra ela. Com certeza os americanos ficaram muito felizes com os resultados. O Barack Obama, que valoriza muitos sentidos, não é uma pessoa muito firme nessas questões de defender a democracia pelo mundo inteiro. Então, não houve essa força imediata de defender a democracia brasileira. Ficaram vacilando, inclusive aqui eu critiquei o governo por isso. Eu vou querer no próximo bloco começar por aí, que era uma curiosidade que eu tinha, saber sua opinião sobre o Obama. Quando você disse que ele não é uma pessoa muito firme em relação a essa questão de defender democracias, a minha pergunta que eu lhe peço para responder no próximo bloco é a seguinte: se ele fosse mais firme, esta firmeza se transformaria numa ação concreta, ou há um poder acima dele que independe do que ele pensa ou deixa de pensar em relação às democracias no quintal da América? É uma boa pergunta. Nós voltaremos em seguida. Voltamos ao Café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo, com o programa Entrevistas, conversando hoje com o historiador e brasilianista James Naylor Green. Então eu perguntava, o presidente dos Estados Unidos tem todo o poder que as pessoas imaginam que tenha, ou paira sobre ele uma força econômica do capitalismo financeiro, então, enfim, que o submete a certos interesses? Eu acho que todo presidente de qualquer país tem poder e não tem poder, porque tem outras forças que estão atuando ao mesmo tempo. Eu acho que se Obama tivesse tido uma posição muito firme contra o golpe, talvez podia ter ajudado muito a sobreviver a essa crise. Não sei, eu acho que as forças brasileiras eram muito mais fortes, querendo derrubar a presidenta, e não sei se ele podia ter evitado isso, que é uma coisa contrafactual, nunca vou saber. Claro. O problema com o Obama para nós que lutamos pelos direitos civis há muitos anos, simbolicamente era muito importante ter um negro como presidente. Mas ele também é presidente de um país que domina o mundo, Sim, que tem interesses financeiros capitais que são muito fortes, que são mais importantes do que qualquer discurso democrático que ele pode ter num momento ou outro momento. É importante de investimento no exterior, para lucros e tal. Então, ele faz parte desse sistema, não é contra esse sistema, ele está embutido nesse sistema. Então, é muito difícil imaginar ele tentando fazer uma coisa radicalmente diferente. Mas eu acho que se tivesse sido muito forte, se tivesse mobilizado,
dentro do OEA, outras forças, uma defesa da presidenta Dilma, talvez podia ter sido uma dinâmica diferente, talvez não seria tão aguda a crise e talvez ela não teria sido derrotada. Terra, e você tem total liberdade para mudar o rumo do assunto. Eu sei que te interessa mais discutir a questão de gênero e tudo mais, portanto, sinta-se à vontade. Não necessariamente, mas acho que a gente pode discutir também. Sim, claro. Eu acho que, assim, uma coisa que a gente pode pensar a respeito disso, né, pensando depois nesses avanços que a gente tem da nova direita, agora, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, né, e recentemente essa visita do Bolsonaro aos Estados Unidos, criando vários laços e reforçando vários discursos também, acho que a gente pode talvez pensar um pouco sobre essa questão, né, sobre como estão se produzindo, por exemplo, no caso brasileiro, discursos que situam a discussão sobre gênero dentro da perspectiva da ideologia de gênero, né, situando ideologia talvez como uma coisa falsa. Totalmente. Né? Como nos Estados Unidos também tem tido um retrocesso muito grande nesse sentido, né? Eu tenho visto, assim, eu acompanho algumas militantes de lá virtualmente, e aí a gente vê que o governo do Trump também tem feito alguns avanços nesse sentido, e são avanços que, ao mesmo tempo, né, esses avanços em questões de valores, desse ponto de vista super conservador, né, como a gente vê com vários ministros que estão à frente do governo Bolsonaro, na educação, na pasta de direitos humanos, família, né, a ministra Damares, a gente, enfim, tentando resumir, eu acho que também, ao mesmo tempo, esse discurso conservador também lança um pouco de cortina de fumaça sobre outras questões profundas também que eles estão tentando mexer e que, quando a gente vai ver no panorama final, arrebenta a corda para quem está na base da pirâmide, né, da sociedade. Exatamente. No caso da brasileira, por exemplo, a gente vê, sei lá, as mulheres negras, indígenas, que, enfim, têm os seus direitos violados sistematicamente em diversas esferas. Então, acho que a gente tem que também relacionar essas duas questões, né, a questão de gênero com a econômica, que não é desvinculado. Né? Então, Terra, James, você acha que, em última análise, faça uma cortina de fumaça em torno de certas questões, por assim dizer, culturais, para que a sociedade brasileira se distraia nesta discussão, enquanto direitos ainda maiores estão sendo tolhidos sem que as pessoas se deem conta de que isso esteja acontecendo? Não, a direita, a ultradireita, que está no poder nos Estados Unidos, com Trump e aqui com Bolsonaro, eles entendem várias possibilidades de influenciar a opinião pública com questões ainda não resolvidas na sociedade. Então, como a questão da pleno direitos democráticos para as pessoas trans, as pessoas LGBT em geral, não são conquistados e firmemente embutidas na realidade brasileira, eles pegam essas vulnerabilidades e manipulam com os discursos sobre o discurso de gênero, que é ridículo. Na verdade, o discurso de gênero é contra o movimento feminista e contra os trans, na verdade. Eles estão muito ansiosos sobre isso. E eles aproveitam uma ansiedade de setores religiosos, conservadores, protestantes, evangélicos, para mobilizar as pessoas. E, nesse sentido, sim, eu concordo contigo. É uma maneira de desviar uma discussão sobre outras questões. Por exemplo, a questão de reforma da previdenciária não está sendo muito bem debatida na sociedade brasileira. É um debate muito pobre. As pessoas não estão entendendo as implicações dessa reforma para as pessoas mais pobres, que vão diminuir as suas possibilidades de ingresso do governo se fosse aprovada essa reforma, por enquanto. Então, eles usam outras questões, como o Bolsonaro tentou usar com esse vídeo do carnaval para criar um clima assim, assustador para as pessoas e tal, para, em certo sentido, desviar uma atenção sobre outras questões principais. Só que eu acho que essas questões sobre as mudanças nas nossas noções sobre gênero são fundamentais também a ser feitas. Então, tem pessoas dentro da esquerda que argumentam que não é o momento de falar sobre as questões identitárias, é o momento de falar sobre as questões econômicas. E eu acho que não é correto isso. São todas questões fundamentais e afetam a sociedade. A gente tem que aprender como unir essas lutas e trabalhar juntos com as questões
que eles chamam identitários com as questões econômicas e sociais. Mas você não identifica, James, em setores da esquerda brasileira um conservadorismo bastante parecido com o que a gente encontra à direita? Que reflete a sociedade brasileira. Sim, São 2000 anos de preconceitos sim, construídos pela religião cristã contra os homossexuais, contra as pessoas que têm comportamento de gênero diferente. Então isso é explicável. Porém, se supõe que a esquerda revolucionária ou sim, transformadora teria uma capacidade de fazer uma análise muito mais ampla sobre o que tem que ser transformado na sociedade e questionar machismo, questionar o tratamento da mulher, a questão de racismo e tudo isso. Então, algumas questões são muito avançadas e são maravilhosamente avançadas. E outras coisas são muito atrasadas. Então, infelizmente, é nossa tarefa de cobrar essas transformações. E eu que vivi aqui nos anos 70, que fui um dos fundadores do movimento LGBT aqui, naquela época que chamava movimento homossexual, eu vivi aquela realidade baixo a ditadura e vivo a realidade hoje em dia. Eu vejo muitas transformações. Esse programa jamais podia ter existido 40 anos atrás. Seria uma coisa escandalosa. Hoje em dia é uma coisa mais normal. Eu posso falar com os motoristas de táxi se eu sou gay, e eles me tratam, em geral, com respeito, pelo menos com silêncio, porque eles não sabem lidar com essa realidade. Eu quero colocar a Marta de novo nessa conversa, mas eu tive uma experiência semana passada que eu achei adorável e que, confesso, me surpreendeu. Veio uma sobrinha que mora em Porto Alegre, com quem eu não tenho grande convivência, tem 5 para 6 anos de idade, e ela veio com 2 bonequinhas. Estava brincando no chão, sentei com ela e falei: ô Bia, que bonitas suas bonecas, como é que elas chamam? Uma chama Lili, a outra chama Maria. Eu falei: que legal, Lili e Maria. Tio, elas são casadas. Exatamente. Mudou. Eu achei uma coisa, eu falei: meu Deus, olha só. Aí eu pergunto, e eu queria te acionar, Marta. Perguntou no cartório? Perguntou? Não, eu quero saber como é que essa gente acha que pode segurar toda uma geração que vem com outra cabeça. Não conseguem. Tem outro elemento. As famílias heterossexuais têm a maior capacidade de gerar filhos gays, lésbicos e trans. Então, eles são as pessoas que gerando essa nova geração de ativistas e outras pessoas. E também a questão, por exemplo, as transformações que houve nos últimos 30 anos, é muito difícil derrubá-los. Por exemplo, a política de ação afirmativa nas universidades federais e estaduais. Isso transformou uma realidade universitária. Agora, tem negros, negras nas universidades que não existia em grande proporção no passado. Mas é muito difícil tirar esses direitos das pessoas. Essa noção que é possível eu ter acesso aos privilégios que só os brancos tiveram no passado. Mas isso incomodou muito, né? Totalmente. Uma das razões do golpe e essa movimentação é contra a filha da empregada está concorrendo com o meu filho para a faculdade de medicina. Como os aviões agora são cheios de pessoas. Parece a rodoviária. Exatamente. E uma vez eu escrevi uma coluna sobre isso, você está exagerando sobre esses comentários. Eu não estou exagerando, não. Eu viajo, infelizmente, nas companhias aéreas de brasileiros de classe média que foram para Miami, para Nova York fazer compra e volto com esses preconceitos. Eu fico ouvindo eles nas fileiras, conversando sobre o Brasil, a situação. Eles fazem esses comentários. Como eles fazem um comentário que ninguém quer trabalhar por causa da Bolsa Família. Eu pergunto, e quanto a pessoa ganha na Bolsa Família? Nada. Como você vai sustentar uma família com apenas da Bolsa Família? Não se pode. Era uma ajuda adicional para sustentar as famílias que, se não, com isso, seria na beira de pobreza. Então, essas transformações mínimas, reformistas, vamos dizer, assustaram muito as pessoas que estão acostumadas a ter uma vida muito privilegiada aqui no Brasil. Marta. Sim, James, pegando aí o gancho com essa sua fala dos brasileiros vindo de Miami com as suas compras, né? Me ocorre o seguinte: você, como brasilianista, tem o privilégio de olhar 2 mundos, né? Ou seja, você, como americano, enxerga o Brasil, estuda o Brasil, morou aqui, mas também conhece os Estados Unidos, né? E o que eu queria saber assim um pouco como você vê esse imaginário que o brasileiro faz dos Estados Unidos como o paraíso sobre a terra, né? Porque eu acho que assim não é à toa que parte do golpe, parte do movimento era bandeiras brasileiras, mas também a apropriação da bandeira americana, né?
É uma noção que está tudo horrível, bagunçado, aqui lá é uma maravilha. E eu estava no metrô ontem, de São Paulo ontem, e beleza, limpa, maravilhosa, pensando no metrô de Nova York, suja, com ratos, é uma coisa horrível. Então, mas os brasileiros chegam, que lindo, o metrô de Nova York. Eu não sei se eles acham isso, não. Mas, ou seja, um imaginário muito forte sobre um paraíso norte-americano, onde tudo funciona muito bem, aqui é uma bagunça. Não tem diferenças, é claro, mas esse imaginário existe muito ainda. E como os americanos têm um imaginário sobre um país tropical, uma série de estereótipos assim, conhecidos sobre esse país que é difícil desvender. Mas a diferença é que os americanos não fazem um golpe para ficar igual ao Brasil, né? Não, exatamente. Aqui eles fazem não, um golpe a coisa mais engraçada, quando a Dilma foi eleita na segunda eleição, eu me lembro as pessoas gritando, agora vai ter uma Cuba aqui, agora eu vou para Miami, que aqui é socialismo. Aqui é socialismo? Aonde? Onde tem socialismo aqui nesse país? Não tem. Quer dizer, é um Estado democrático, com medidas social-democratas, que não chega nem perto do que existia em outros lugares ditos socialistas. Mas esse imaginário da classe média alta sobre o PT, sobre o Brasil, esse Brasil vermelho, vamos dizer, é para rir, né? Porque é tão exagerado, tão caricata sobre a realidade. Mas eles criam essa noção. Agora eu vou para Miami, nunca mais volto para o Brasil, porque vai virar um país socialista. Enfim. O curioso é a gente, quando ouve dizer que quem vive de Bolsa Família não trabalha, é olhar para quantas pessoas desta elite que de fato não trabalham, né? Apenas vivem da especulação. Claro. Não é? Eu tenho uma empregada, 2 empregadas, Isto. então não tem que fazer as tarefas de casa. Pode fazer yoga todos os dias, porque tem a empregada, tem a pessoa babá que vai resolver as questões. Te horroriza o fato de existir elevador social e de serviço no Brasil? Claro. Mas quando chega no Brasil, essas coisas me chocaram, mas não tanto, porque eu já sabia muito bem a história do apartheid norte-americano, onde houve uma separação legal entre negros e brancos. Então eu entendi. Eu entendi essa legalização da separação de pessoas em classes sociais. O que me chamou muita atenção no primeiro momento foi uma miséria brutal que via no Nordeste e Norte do país, que foi chocante. Não é que não tem miséria nos Estados Unidos, mas me afetou muito essa miséria absoluta. Essa foi em 76, 77. E, enfim, e se nota também, houve uma mudança muito grande, muito menos mendigos nas ruas durante os governos de Lula e Dilma. O Nordeste floresceu, né? Só não vê quem não radical. Quem tiver muita má vontade em todos os setores, né? Nordeste, a partir do primeiro governo Lula, o Nordeste é outra coisa em relação ao que era. Isso aí não tem como negar, não adianta, por mais que queiram negar, né? James, vocês duas estão muito quietas, ambas. Que semelhanças você vê, se é que você vê alguma semelhança entre Bolsonaro e Trump? Bom, eles chamam o Trump, o Bolsonaro o Trump dos trópicos, e eu falo sempre 10 vezes pior. E as pessoas, como é possível ser 10 vezes pior? Em certo sentido, porque eu acho que o Trump é um cara canalha, ladrão, charlatão, que mente, tudo isso. Mas ele tem uma experiência política, mediática muito boa. Então ele tem uma capacidade de sobrevivência muito forte. E Bolsonaro não tem isso. Ele foi baixo clero no Congresso. Eu sempre pergunto, quais são as leis que ele aprovou? Nenhuma. Qual foi a coalição que ele conseguiu forjar? Nenhuma. Então, em certo sentido, a gente tem que entender os maus resultados do governo dele são produtos de um cara que é incompetente de ser presidente, que conseguiu, por uma série de conjunturas que, infelizmente, aconteceram ao mesmo tempo. A facada, um sentimento anti-PT muito forte, tudo isso. Agora, são parecidos no sentido que os dois têm uma agenda moralizante muito forte. Moralista, né? Moralista, né? Diferente. É diferente, né? Exato. Obrigado. Eu sempre um desafio de falar português. Claro, compreendo. Então, não. Também os dois
eu acho que representa uma certa aliança com os sectores de capital financeira, nos seus interesses, por isso. Mas ele tem nem tanto, porque eu acho que, por exemplo, quando o capital financeiro, as bolsas estão exigindo uma mudança na Previdência, uma reforma, eu não sei se ele está tão comprometido com essa mudança. Dizem que não está fazendo tudo possível. Ele precisa para conseguir esse apoio do mercado, mas eu não sei se é capaz, inclusive, de aprovar essa lei, essa reforma. Trump tem um partido republicano sólido atrás dele. Inclusive que ele abandona muitos princípios do partido republicano e os republicanos não queixam. Eles não criticam ele, porque eles entendem que ele é o veículo deles manter seu poder e também conseguir o programa que eles querem implementar nos Estados Unidos. Então, eu acho que, nesse sentido, Trump tem um apoio muito mais firme do que Bolsonaro nesse momento. No próximo bloco, nós vamos conversar um pouco mais sobre a questão do direito à história, a conhecer o passado, assunto no qual o professor James é especialista. E eu vou começar o próximo bloco, quer dizer, eu não, a Terra vai começar o próximo bloco e a Marta vai continuar o próximo bloco, porque elas foram convidadas ao programa e estão, acho que, adorando o programa e pouco participam do programa. Só ficamos aqui, os dois machos, conversando sobre a vida e suas implicações. Até já. Voltamos ao Café do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo, com o programa Entrevistas, conversando hoje com o historiador e brasilianista James Naylor Green. E eu prometi, cumpro a terra, recomeça o programa. Tá bom. Já que a gente estava falando sobre direito à memória, né, foi sugerido esse tema, eu gostaria de fazer uma pergunta em relação à Comissão da Verdade, mas assim, por que, por exemplo, a gente não teve uma Comissão da Verdade em relação ao que foi a escravidão no Brasil, né? Já que foi tão difícil a gente conseguir conquistar uma Comissão da Verdade para tratar do período da ditadura civil-militar, quando a gente vai pensar na história do autoritarismo brasileiro, né, por que a gente não tem uma Comissão da Verdade para tratar dessas violações de direitos que aconteceram há tanto tempo, onde a gente sabe que as políticas de reparação foram irrisórias e aconteceram somente bem mais de um século. Não existia, pouco mais de um na verdade. Existiu, assim, política de ação afirmativa nas universidades. Foi isso. Agora, um século depois, né? Porque logo depois a gente sabe que o pós-abolição foi simplesmente uma situação onde mesmo a lei da vadiagem, que na ditadura era utilizada para punir as travestis nas ruas, foi utilizada amplamente para penalizar principalmente os homens negros que não eram absorvidos por um mercado de trabalho totalmente racista, né? Então, eu acho que é uma reflexão interessante, assim, a gente pensar sobre isso, né? Acho que o racismo institucional no Brasil é um dos motivos principais que trava isso, mas por que a gente não discute isso, né? É uma boa pergunta e é complicada a resposta, mas são vários elementos, eu acho que são importantes. Primeiro, no primeiro momento, depois da abolição, era uma conciliação clara das elites de não fazer nada, importar imigrantes para trabalhar em café e outros sectores e deixar os negros, esses escravos marginalizados, não integrá-los na sociedade e reforçar todo o racismo que mantiveram os negros lá embaixo, sem possibilidade de ascensão social, com raras exceções. Também a ideologia, que agora, hoje em dia, todo mundo fala isso, mas eu acho que é importante reforçar a ideologia de pessoas como o Gilberto Freire, de um lado, ele criticava o racismo científico de um período anterior, que foi muito enraizado no pensamento da elite brasileira, mas, de outro lado, ele reforça um outro ideal, que é essa cordialidade, a harmonia racial, a democracia racial, sim, que vai tampar um debate sério sobre racismo no país, que é o primeiro momento para uma discussão mais ampla sobre como resolvemos os problemas de racismo. Se você não identifica que existe racismo, não precisa ter uma resposta para resolver essa questão do racismo. Então, isso só, mesmo que tiveram sempre pessoas como o discurso alternativo, criticando esse discurso, Frente Negra nos anos 30, Movimento Negro Unificado nos anos 70,
é uma coisa nova relativamente essa questão sobre a igualdade racial verdadeira no Brasil. Então eu acho que é uma luta ainda florescendo. Quer dizer, podemos dizer, mas são 20, 30 anos. Mas se você pensa nessa ideologia predominante, é muito difícil desconstruí-lo. E, infelizmente, de novo, os setores da esquerda não entenderam como estava ligada raça e classe e não podia separá-los, ignorar a questão de raça, porque quem era da classe trabalhadora são as pessoas de cor. É o que a gente estava falando sobre, assim, cultura e economia não estão separados, né? Questões identitárias e questões econômicas, na verdade, uma não está subordinada à outra, né? Acho que elas se retroalimentam. Ou né, pensar que forma. nós gays e trans e lésbicos não tem capacidade de pensar além da nossa a situação da nossa discriminação. E somos pessoas complexas, com muitas identidades, muitas consciências, e podemos debater questões econômicas e também a discriminação contra a nossa ser, nosso estado de ser. Então, faz parte desses preconceitos da sociedade. Eu sou otimista no sentido que eu vejo as transformações, então eu vejo a possibilidade de levantar mais essa questão e enfrentá-lo. Não é nesse momento. Nesse momento é fundamental. Sabemos, nesse momento, vai ser meio difícil de conseguir enfrentar essas questões. Eu acho assim que algumas questões correm em paralelo, né? Uma delas é falando em relação ao direito à verdade e direito à reparação, né? A gente não ouviu nunca falar de um feitor de escravos que fosse castigado ou punido, né? Quer dizer, o Brasil começou a torturar índio e negro, né? E ninguém foi punido jamais, e nem nas sucessivas repressões que houveram, né? As rebeliões, e mesmo na ditadura Vargas, né? Assim, tinha aqueles opositores que eram defenestrados, né, das janelas dos... E torturados. Enfim, e isso nunca foi levantado. Então, na verdade, o Brasil tem um histórico de impunidade, né? Assim, um histórico de esconder embaixo do pano. De não querer enfrentar isso, exatamente. E às vezes, quando há uma certa investigação, é parcial, superficial, que não vale... O fato é que nós não sabemos quem mandou matar Marielle agora é absurdo. Eu desconfio que são pessoas muito poderosas que estavam envolvidas, que estão agora com preocupação porque pode derrubar o governo. Porque não é possível que não podemos saber quem matou essa pessoa um ano depois da morte dela. Você fez um manifesto identificando supressão de liberdades individuais no Brasil, a exemplo do que houve durante o período da ditadura. Evidentemente, nós não vivemos um período igual àquele, pelo menos vivemos formalmente sob uma democracia, mas você identificou supressão de liberdade no caso da prisão do ex-presidente Lula. Eu acho que sobre isso, imagino que estejamos todos de acordo. Eu gostaria de te ouvir sobre a prisão do ex-presidente Temer. Como é que você olhou para a forma como a coisa se deu? Então, não sendo advogado e não entendendo profundamente o sistema legal brasileiro, eu não sei se realmente essa medida de prendê-lo e deixá-lo solto é correto em termos de procedimentos brasileiros legais. Eu não sei se isso foi uma exceção, uma coisa normal de fazer isso. Eu acho muito estranho que eles não estavam fazendo milhares de acusações contra o Temer, porque era notório como ele era corrupto. E ele foi uma pessoa que eu entendo, ele foi imposto na coalição PT, PMDB. PT calculou naquele momento que era necessário ter uma maioria no Congresso para poder aprovar leis, então tinha que aceitar essa pessoa. Eu acho muito infeliz isso, sei lá, se tivesse outra alternativa seria melhor naquele momento. Mas investigações haverá, espero, e prisão haverá, espero, do Temer pelas corrupções que ele cometeu. Agora, o Aécio Neves, outras pessoas que talvez beneficiaram da sua situação de presidente estão tranquilos na sua velhice, na sua aposentadoria. E isso reflete uma parcialidade da maneira que certas pessoas estão sendo processados e perseguidos e outros não.
E agora um ou outro, Cunha, agora Temer, é para mostrar que somos democráticos na judiciário, mas vão investigar Flávio Bolsonaro? Vão investigar o motorista dele? Por que não tem uma investigação agora sobre essa lavagem de dinheiro que parece que havia? Você acredita que o juiz, o agora ministro da Justiça, Sérgio Moro, e aqueles procuradores todos ali da República do Paraná, de fato foram treinados nos Estados Unidos? São todos, de alguma maneira... O senhor sabe que... O senhor não, você. Você sabe que corre uma piada que diz que assim que o Bolsonaro e o Moro entraram no prédio da CIA, o celular deles acusou o sinalzinho de Wi-Fi conectado. É possível. Não é possível que eles foram lá fazer cursos, inclusive como investigar a lavagem de dinheiro, de fazer essas medidas. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Mas, de novo, eu acho que existe dentro do sistema brasileiro a capacidade de fazer isso. Tá. Mesmo se os americanos ensinaram os brasileiros a torturar as pessoas, na verdade foram os franceses mais do que os americanos, Sim. os brasileiros sabiam torturar antes Sim, dos americanos sim. chegaram. Como disse a Marta. Exatamente. Então, e eu acho que é possível que eles ajudaram. Eu não estou negando isso, não estou defendendo os Estados Unidos nesse sentido. Mas eu acho que, em certa medida, isso tira... Responsabilidade. Exatamente. E eu acho que é importante reconhecer isso. Isso. Porque houve um apoio maciço aqui no Brasil a favor das investigações. Houve umas forças de setores de abafar as investigações e depois deixar correr, etc. Então, isso é problema nacional. Então, James, o Papa Francisco revelou por esses dias o incômodo dele com ele mesmo por certos silêncios dele em relação ao golpe na Argentina de 76, que também foi, semana passada, lembrado, ou esta semana, lembrado, até por clubes de futebol na Argentina, nunca mais, enfim. Como é que você olha para aqueles que, de alguma maneira, capitularam diante da violência, não tiveram a coragem de se insurgir contra a violência e que hoje, de alguma forma, se arrependem disso ou se envergonham disso? Será que eles... Não sei se eles são repetidos. Não sei. Eu acho que... Eu não vou julgar as pessoas que ficaram em silêncio. Eu acho que... Eu acho que são vários fatores para as pessoas que ficam em silêncio. É uma pena. Uma pessoa que não tenha essa coragem de dizer não, de protestar. Eu tive sorte de ser formado em uma família que tinha um valor muito forte sobre justiça social. Então, eu senti uma obrigação de sempre protestar contra a injustiça nos Estados Unidos, aqui no Brasil. E eu sou um ativista de direitos humanos há muitos anos, quase 50 anos. Então, para mim, o mais importante é falar com os colaboradores, as pessoas que realmente colaboravam, que são responsáveis, que ficaram limpos. E essas pessoas têm que ser reconhecidos e punidos de uma maneira ou outra. Terra e Marta, nós temos mais 5 minutos. Vocês duas têm direito a uma intervenção cada uma. Tá. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta. Já que foi levantado também a questão do assassinato da Marielle e do Anderson, né? Eu acho que as investigações têm apontado para, enfim, relações com as milícias, né? E aí eu gostaria de saber a sua opinião, assim, sobre a atuação desses grupos, né? Sobre essas relações desses grupos com o Estado, sobre esse tipo de essa paramilitarização, talvez, das sociedades e a forma como isso vai alavancando cada vez mais esse genocídio, né? Que, por exemplo, a morte da Marielle é só uma expressão disso, mas que a gente sabe que acontece recorrentemente no Brasil, né? Que é uma prática constante, enfim, desde que o Brasil é Brasil, desde a colonização. E eu queria saber sobre essas reatualizações, assim, como as milícias, saber um pouco mais sobre as milícias, sobre a atuação desses grupos, sobre as relações com o Estado, que a gente sabe que existem, inclusive, né? Enfim, essa questão do Flávio Bolsonaro aí ficou o ponto de interrogação, como é que pessoas envolvidas estavam no gabinete dele. Então, eu queria saber um pouco sobre isso. Olha, eu sou muito amigo do João Willis. Eu conheci ele aqui no Brasil e depois ele fez um turnê nos Estados Unidos e foi uma convivência muito rica com ele, uma pessoa que eu respeito muito.
E foi, eu estou dizendo isso porque foi muito difícil ele tomar essa decisão de de resolver não voltar para o Brasil e seguir o seu mandato depois de ser eleito, pelas ameaças sérias que ele recebia. E não é a única pessoa que estão ameaçadas e se sentindo obrigadas a sair do país nesse sentido. Porque essas são forças muito perigosas, e são fortes, e são embutidas na sociedade carioca e em outras partes do Brasil, e são ligadas à polícia e ao governo, e são muito perigosos. E as pessoas vivem nessas comunidades baixo um terror das milícias, são obrigadas a compactar com eles para poder sobreviver nas suas comunidades. É uma questão muito séria. E eu não tenho uma receita de resolvê-lo, solucioná-lo. Mas é muito sério. Primeira coisa é tentar investigar e punir as pessoas que estão envolvidas nessas atividades, como o assassinato de Marielle Franco. E chegar às pessoas que mandaram fazer esse assassinato. Agora, solucionar esse problema vai ser muito complicado. James, eu acho que tem uma questão que está rolando na nossa conversa, quando se fala de homossexual, fala da questão do negro, e a gente fala, digamos, dos assassinatos de LGBT. O Brasil, acho que é o país que mais mata LGBT do mundo, né? Se não é, quase, né? Mas eu também acho que é um país que tem feminicídios, uma taxa de feminicídio absurda também, né? Então a gente se pergunta aí, durante o tempo desse programa, quantas mulheres não foram mortas ou quantas não apanharam. Daí me parece que essa questão em relação aos LGBTs também é uma questão contra o feminino, né? Que feminino é esse que é tão ameaçador? Eu acho que totalmente concordo contigo, que são muitas questões a ser colocadas. A questão de violência contra o ser humano aqui neste país é muito séria, como na minha terra, e a gente tem que enfrentar isso e ver soluções de evitar isso. Agora, eu acho que o que ameaça a mulher é subordinada, é um cara que quer dominar a sua mulher. Se ela resolve não cumprir as ordens dele, ele vai puni-la, matá-lo. Pensa que a mulher é vulnerável e não vai resistir, então é mais possível de também atacá-la. Eu posso fazer só uma intervenção rapidinho? Eu queria falar, no caso das trans especificamente, tem se discutido muito sobre transfeminicídios, né? Porque é uma coisa muito específica que atinge esse grupo. Os homens, em geral, eles são muito controladores, eles mutilam a genitália. Aconteceu um caso em Campinas que foi arrancado o coração de uma moça, entendeu? Então é muito violento, assim, a forma como se direciona a violência contra as trans. E entre as estatísticas LGBT que Luiz Motti, do Grupo Gay da Bahia, tem levantado ao longo dos anos, os trans são as pessoas mais vulneráveis, totalmente, por vários sentidos. E as pessoas de cor trans mais ainda, que você não tem nenhuma dúvida sobre isso ao longo dos anos, essas estatísticas que são parciais. Eu acho que a sociedade brasileira e americana, porque vocês que acompanham a loucura da minha terra, dessas invasões nos colégios, a matanças generalizadas, é uma coisa louca. Mas como você explica isso? Não tem explicação. Nós somos uma sociedade muito violenta também, né? Nos Estados Unidos, muito violenta. Acesso às armas, tudo isso. Mas aqui também no Brasil, a cordialidade brasileira é um elemento da sociedade e da cultura brasileira. É muito importante. Mas essa violência, produtos de 519 anos de violência social e uma convivência social mais aguda agora, que eu acho que aumentou com o discurso do ódio que houve durante a campanha eleitoral e a polarização da sociedade, que eu acho que nunca o Brasil foi tão polarizado quanto durante a campanha eleitoral no ano passado. Sem dúvida. Eu acho que muito mais polarizado do que em 63, 64. Sem dúvida. Não? Você que talvez conheça melhor essa realidade. Então, é uma questão, como nós vamos solucionar essa questão? Como vamos reverter essa violência? Quando os evangélicos cristãos, supostamente pessoas que estão seguindo Jesus com amor, estão com ódio, estamos numa situação muito problemática. Como solucionar? Eu não tenho receitas. Muito bem. Infelizmente, está na hora de terminar. Eu te agradeço muitíssimo. Honra. Agradeço a vocês duas muitíssimo também. Eu vou me permitir fazer uma pequena propaganda de um livro que será lançado agora no dia 3 aqui na Galeria Metrópole, no centro de São Paulo. Acho que muito adequado para o tom deste programa de hoje. Ninguém solta a mão de ninguém,
São cerca de 23 artigos de algumas pessoas que já estiveram aqui no Entrevistas e, permita-me dizer, do próprio entrevistador. Vai ser aqui na Galeria Metrópole, dia 3, a partir das 7 horas da noite. Entrevistas sempre às quintas-feiras, 10 horas da noite. Na região metropolitana de São Paulo, você sintoniza a TVT no canal 44.1. No YouTube, a qualquer hora. Muito bem. E vocês também sabem que desesperar jamais.